Tem que olhar pra cá, né? Gabriel, tu já zoou. Não, só pra saber como vai. Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo contando a minha experiência com ansiedade. E eu recebi várias perguntas. Várias. Gente, tipo 5. 3. Várias perguntas. E aí eu resolvi gravar um vídeo respondendo-as. E eu trouxe o Gabriel, estudante de psicologia. Apresente-se, Gabriel. Oi, gente, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de psicologia na Veiga, na Universidade de Veiga de Almeida. Tô no 5º período, apesar de já ter feito, sei lá, 80% do 5º período. E aí, vou tentar responder as suas dúvidas. Tentar. A gente não tem muita noção do que a gente tá fazendo. Não vai dar certo. A gente recebeu muitas perguntas sobre medicação. Sim. Então, Me Gabriel, surpreendeu, tipo, eu não achei que ia ser mais de medicação, achei que ia foi ser aqui, tipo, top 1. eu achei que ia ser mais de, tipo, terapia, sabe? Ah, como que é a terapia? Eu preciso fazer terapia? Sempre tem essas. É. Teve uma, né? Vamos ver. Não sei se tem. Mas, enfim, é isso aí. Queria saber sobre a medicação da ansiedade. Ela se torna algo pra vida toda ou é temporário à medida que melhora? Pode ir. Não, mas você que é o psicólogo. Então, medicação, se é pra vida toda, na maioria dos casos sim. Mas eu acho que isso não é ruim, porque, por exemplo, diabetes, dependendo do tipo, você tem que estar sempre tomando remédio, né? Hipertensão também tem que estar sempre tomando remédio. Então, dependendo do caso, e na maioria sim, precisa tomar a vida toda, mas tem casos que são temporários, tipo, casos que a pessoa está passando por alguma situação muito desgastante, e aí a ansiedade dela está muito patológica, e a gente explica depois, eu explico o que é isso, e ela precisa tomar um remédio durante um tempo, mas sim, na maioria é pra vida toda. No Mas isso não é meu, ruim. no meu caso, eu não sei se vai ser pra vida toda, até porque desde que eu entrei no psiquiatra, ele sempre falou, tipo, a gente é um período que você vai tomar um remédio, depois a gente vai tentar diminuir isso. A quantidade, tipo, vai diminuindo. Me perguntaram também, isso não por mensagem, se dá pra fazer esse tratamento só com psicólogo. Dá, dá, tipo, tu pode, mas assim, é comprovado por estudos que só é efetivo mesmo quando é uma junção de psiquiatra com psicólogos. Eu dei um exemplo, acho, pra uma amiga nossa, posso falar o nome? Não sei. Vou dar um salve pra dona Lana, sabe? Que me fez uma pergunta sobre qual era a relação desse atendimento multi, que foi meu produtor. É, qual A era a gente tem uma relação equipe desse hoje. atendimento multidisciplinar, né, que a gente chama, de psiquiatra e psicologia, se você precisa mesmo de um psicólogo, se você precisa mesmo de um psiquiatra. E aí eu dei um exemplo pra ela que agora a gente vai poder fazer. Olha só que legal. Faz, tipo, uma cestinha com a mão. Imagina que, tipo, a cestinha que ela tá fazendo com a mão é a tua vida, sabe? Aham. São, sei lá, os seus gostos, aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta. Eu vou aumentar a sexta. Aumenta. E eu, tipo, sou a vida. A vida tá sempre fazendo isso, tipo, tacando coisas em você, sabe? Sempre. E sempre vai estar. Só que, dependendo da forma como esse buraco for maior ou menor, ou seja, a sua maturação biológica tiver, seu corpo, seu cérebro, sabe, se o sistema nervoso estiver ok, isso daqui não vai te afetar tanto quanto me afetaria, por exemplo, dependendo da pessoa. Mas se você fizer terapia, você vai aprender que isso daqui é só isso daqui. Mas se você fizer com um psiquiatra, isso daqui vai embarrear. Entende? Então, independente de eu estar atacando ou de eu estar muito propenso a gostar ou não gostar dessas coisas, a me ferir ou não me ferir, isso vai ser sempre uma barreira para interpretar as coisas de uma maneira certa e de não se ferir tanto. Entende? Não sei se Tipo, ficou quando claro. chegar, você vai filtrar pra ver se aquilo pode ou não Vai entrar saber na sua filtrar vida, né? E não vai te afetar tanto, Aham. sabe? Então, sim, é muito importante. E principalmente porque o psicólogo ele não pode receitar nenhum Sim. tipo de remédio. Então, Sim. em casos extremos assim, de que precisa tomar remédio para ontem, é necessário que você primeiro vá no psiquiatra para tomar o diagnóstico, ter o diagnóstico de depressão, ansiedade, o que for,
qual for o transtorno, e depois ir no psicólogo pra fazer o atendimento, entendeu? Você saber interpretar as coisas de uma maneira correta e tal, saber reagir de uma forma. Essa pergunta aqui é bem legal. Eu recebi de 2 pessoas que, como foi pra mim aceitar que eu tinha ansiedade, que eu tive depressão, porque é muito difícil, né? Porque primeiro você tem que aceitar pra depois você procurar alguma ajuda, né? Pra mim, cara, eu acho que o mais difícil foi a fase do psiquiatra, porque, tipo, eu não queria tomar remédio. Porque a gente, nessa sociedade, a gente acha que quem toma remédio é louco, é maluco. Então eu falei, eu não quero tomar remédio, mas, tipo, chegou num momento em que só a ajuda do psicólogo não tava funcionando. Então eu fui, falei com os meus pais e a gente marcou uma consulta com um psiquiatra. E aí eu comecei a tomar remédio e tudo mais. E, gente, foi o que ele falou. Tem gente que toma remédio pra hipertensão, tem gente que toma remédio pra dor de cabeça, tem gente que toma remédio pra dor de garganta. Eu tomo remédio pra ansiedade, entendeu? Então, foi um processo. Ninguém aceita do dia pra noite, tipo, realmente, eu tenho ansiedade, é isso. Desculpa, gente. Eu tenho ansiedade, é isso, vou me tratar. Não é. É tipo, é um Super processo maneiro, de né? aceitação, sabe? Ah, E. Cara, é meio doloroso isso, sabe? Eu acho que qualquer tipo de doença psíquica. Psíquica? Tô certo? perfeito. Perfeito. Eu acho que é mais difícil de você aceitar muitas vezes, porque é muito tabu, né? Você ter uma doença assim. É difícil entender que é doença, né? Tipo, É difícil entender que é doença. Muitas vezes a gente acha, é só um período que eu tô passando, que eu tô mais triste. É só porque eu tô muito estressada. você. Ainda mais quando tem gente que fala que é doença, mas interpreta de uma forma que é uma doença, mas é uma doença que tá só no mundo das ideias, sabe? Não tá no teu corpo, sabe? Quando na verdade tá É que eu tô doente. Ai, eu odeio gente que faz isso. doente, né? Não, Não, coisa- você tá doente. você tá doente, E tá ligado? ponto. Eu acho que eu expliquei isso naquela palestra lá A gente deu uma palestra. Em parênteses, a gente fez uma palestra. Que, por exemplo, só dando um exemplo, que tá no livro Motivação e Emoção do Rives, sei lá, se vocês quiserem pesquisar depois. Dependendo, tipo, do lado, o hemisfério, né, cerebral que a pessoa, tipo, desenvolver ou não desenvolver, tipo, ter estímulos na infância, não ter estímulos, ela tá mais propensa a ter pensamentos negativos do que outra pessoa só pela forma que o cérebro dela se desenvolveu. Eu lembro que a minha Sim. primeira consulta na psicóloga, a primeira coisa que ela perguntou foi: tem algum. Exame? Não. Tem alguém da sua família que já teve Sim, algum histórico familiar É um que fator tem genético, ansiedade, né? depressão e tudo mais? E tem. Só a nível de curiosidade. Medicação. É pra cá. Tô botando Cara, mas essa errado. daqui eu acho que tem uma parada que vale a pena falar. Que eu tava até comentando com o nosso produtor Thiago. Que a gente, tipo, normalmente quando fala de ansiedade, a gente usa justamente só essa palavra, ansiedade. A gente não tem na nossa cabeça ainda o costume de usar a nomenclatura correta, né? Que seria transtorno, não sei o quê. Mas não é lá muito legal ficar falando transtorno. Mas quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, eu tenho ansiedade. Sabe? Todos nós Todos temos ansiedade. sabe? A gente precisa ter ansiedade em situações de perigo, de risco eminente, sabe? Tipo, tu tá na trilha do trem, o trem tá vindo e vai bater em você. Se você não tiver ansioso com isso, se o teu corpo não se preparar pra isso, pra situação de luta e fuga, né? Não sei se você chegou a estudar isso na escola. Sim, acho que sim. estuda. De situações de luta e fuga, você não vai conseguir correr o tanto que você deveria correr, você não vai conseguir ter o pensamento, a tomada de decisão que você deveria ter, sabe? Então, um nível de ansiedade a gente precisa. Mas a ansiedade patológica, que é a ansiedade que te impede de coisas, que te tira do seu eu, sabe? Do seu normal. Aí, explicando o que eu disse no início, essa seria a ansiedade patológica, seria o transtorno, né? Que aí sim você tem que tomar cuidado, né? Porque é uma linha muito tênue entre achar que você tem uma coisa e achar que é uma ansiedade normal, né? Você Muita aceitar, gente né? fala pra mim, porque eu sou muito ansioso. Mas é normal, gente. Eu fico ansiosa pra uma prova, eu fico ansiosa quando eu vou sair... Não, sair não, calma. Eu fico ansiosa pra uma prova, eu fico ansiosa quando eu tenho que fazer alguma palestra, alguma coisa. Eu fico ansiosa quando tem algo novo na minha vida. Mas, tipo assim, ansiosa pra sair com os meus amigos, já não é normal, entendeu? Ficar ansiosa porque você vai,
sei lá, no shopping. Isso não é normal. Ter ansiedade pra coisas novas é algo normal. Todo mundo fica sim. ansioso. Mas tem um nível de ansiedade que é pra coisas que, tipo, não faz sentido E você tem ter uma ansiedade pra explicação, isso, sabe? sabe? Porque normalmente o que deve, entre aspas, te causar ansiedade são situações novas, exatamente isso. Que você não tem repertório, essa palavra que a gente usa na psicologia, na teoria cognitiva comportamental, ou palestrinha, tá ligado? É. Que é você ter ferramentas, sei lá, saber lidar com situações que você não está acostumado, que é quando você, tipo, por exemplo, você toca teclado. Você teoricamente sabe mexer bem os seus dedos. Então você vai tocar violão, você já tem um repertório para mexer os Aham. dedos bem. E aí ir pro shopping, teoricamente você teria que saber lidar, porque são pessoas, são, sei lá, um ambiente bem iluminado, não sei o que. Você deveria ser capaz de ir, sabe? Mas se isso te causa, sei lá, uma ansiedade fora do comum, de você deitar no sofá e falar não vou, porque aí você começa a inventar um monte de motivos e isso te tira, sabe, de um padrão de vida saudável, aí que é o problema, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa me contando a história dela e aí ela falou durante essa história que ela tinha vergonha de contar para as pessoas, né? E isso eu tive durante muito tempo, não vergonha de contar que eu tinha ansiedade, mas vergonha de contar os meus sintomas da ansiedade. E eu acho que isso é muito normal, porque dependendo do sintoma que você tem, é uma coisa muito abrupta, né? Então eu acho que. Aí ela perguntou, né? Tipo, o que ela podia fazer com isso, porque isso era uma coisa muito ruim pra vida dela. Eu acho que você pode começar contando pra pessoas que você confia, tipo, pros seus pais, pro seu namorado, pra sua namorada, pros seus amigos mais próximos. E com o tempo você vai conseguir abrir isso para outras pessoas. E também se você não quiser abrir, dane-se, entendeu? A vida é sua, você não precisa ficar falando pra todo mundo, tipo, estampar numa camisa. Mas tipo, eu Mas acho não guarde, legal, né? eu acho legal sim você contar para as pessoas, até porque as crises podem dar, enfim, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, tipo, ter alguém perto de você que saiba lidar com isso é muito interessante. Tipo, por exemplo, muitas vezes eu tive crise perto do Thiago ou perto de algum amigo meu mais íntimo. Então, se a pessoa não soubesse como lidar com isso, ela ia se desesperar, eu ia me desesperar mais ainda, que ia piorar tudo. Então, tipo, tendo crises. Tendo crises Principalmente não, tipo, nesse caso que ela tá falando, né, de ter convulsão, então. guarda pra ti. É, nesses casos, assim, eu acho legal, assim, você contar pra alguém, contar, tipo, pras pessoas mais próximas, conforme você vai se sentindo confortável, sabe? Eu não tenho muito problema contar as coisas pros outros, não. Coisa de questão do falar, eu Depende do gosto. tipo da personalidade da É, a pessoa, tipo, personalidade da se ela é pessoa. muito orgulhosa, sabe? A questão do falar, eu gosto. Né? Que é fofoqueira. Não, depende. Sei lá, depende mesmo da pessoa, mas é sempre bom você admitir, mas acho que ter a consciência de que você tá mal é o mais importante, né? Tem um termo que a gente usa que é consciência de morbidade, sabe? Você ter a consciência de que você tem alguma coisa e então você precisa fazer alguma coisa, sabe? Acho que isso também. A outra pergunta é: eu queria saber se foi assustador saber que você tinha ansiedade ou foi de boas. Cara, foi bem assustador. Foi mais assustador, tipo assim, as crises pra mim. Porque, tipo, foram coisas que eu nunca tive na minha vida. E aí, do nada, eu comecei a ter. E eu fiquei, tipo, gente, o que tá acontecendo comigo, com o meu corpo, sabe? E até eu entender que isso era um processo de ansiedade e eu precisava tratar e tudo mais, tipo, é bem assustador, sabe? É verdade. É verdade. Calma, a gente começa. Isso aqui é você. É eu que li essa dúvida? Remédios, ó. Deixa eu ver aqui, calma. Sobre remédios? Ah, você tem efeitos colaterais. Sim, a maioria tem, mas acho que como todo remédio, tudo fármaco, sabe, tem efeitos colaterais. A maioria, tipo, enjoo, náusea, tontura, sei lá, mas qual, não sei, acho que febre não. Tem alguns, tipo, antigamente, não hoje em dia, que davam alucinações, sabe, nas pessoas. Mas hoje está muito avançado, sabe, o estudo que se tem dos fármacos, dos remédios. Então hoje em dia tem muito menos.
Eu nunca tive muito problema com remédio, porque ao longo da minha ansiedade eu troquei, a gente vai trocando de remédio até ver qual que você se adapta melhor, né? O que acontece comigo às vezes é perda de sono, Insônia, acho que é o mais comum, assim, né? Tipo, insônia, náusea, Insônia. insônia, insônia, náusea. Eu acho que são os mais comuns, mas, tipo, não é nada do tipo assustador, não. E, tipo, tem uma questão, você não pode beber bebidas alcoólicas enquanto você tá fazendo tratamento com um ansiolítico, né? Exatamente. Então, por favor, gente, não bebam enquanto vocês estão tomando isso. Por favor. Vamos ser comportadinho. Depois pode. Tô zoando, nem depois. Nem depois? Porque se você toma um remédio... Não, o efeito demora um tempo pra sair do seu corpo. Vamos Não tomar. Por precaução, ninguém toma. Deixa pra quem pode, sabe? Pra gente. Deixa pra quem pode. Eu não posso. É verdade. Como posso ajudar minha mente a controlar minhas emoções? Essa é pesado, gente. Como posso ajudar a minha mente a controlar minhas emoções? Terapia, né, Bela? Terapia. Eu acho que essa é a palavra da sua vida. Faça terapia. Qualquer pessoa que fala A gente comigo... já tá né? Bom dia, terapia. Almo, terapia. Faça terapia, Faça remova o terapia. preconceito sobre terapia. E Cara, básica. eu acho que, tipo assim, se você não tem ansiedade, se a sua vida é perfeita, se, tipo assim, tá tudo certo na sua vida, dane-se, faça terapia, entendeu? Terapia é a melhor coisa do mundo. É muito bom, tipo, você poder Os conversar... psicólogos são legais. É muito bom você poder conversar com alguém que, tipo assim, tá a par da sua vida, tipo, não faz parte do seu dia a dia, e você só despeja um monte de coisa na cabeça dele. Que a pessoa não espalha, né? Porque A pessoa não espalha, olha isso. Você pode falar mal dos outros pra sua terapeuta e a sua terapeuta não vai espalhar. Melhor coisa. Pois é. Não sei. Mas ele não pode me atender, porque ele é amigo. Exatamente. Psicólogo, quer dizer, nem se a gente não fosse, porque eu não sou formado. Mas se eu fosse, não pode atender familiar, amigo, nem nada, nem conhecido. Mas façam terapia, independente de qualquer coisa. Façam terapia. Tem gratuito, né? Tem Tipo, gratuito. Em universidades. Isso que eu ia falar, se você faz faculdade, normalmente tem, na sua universidade tem auxílio psicológico e tudo mais. Serviço de psicologia. Em igrejas, normalmente tem. Na nossa igreja tem. É isso. E tem a pressão social também, né? Tipo, Exato. Pessoas que não falam muito sobre isso, que nunca conversou com os pais, mas que se abriu pra essa pessoa que mandou a pergunta. Enfim, cara, eu acho isso de nunca se abrir com os pais sobre um problema bem complicado. Porque, tipo, no meu caso, eu sou muito próxima dos meus pais. Então, os meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu acho muito importante, sim, você chegar pros seus pais e falar que você tá passando por alguma coisa. Porque, tipo, é quem você convive na sua casa. É quem, enfim, quem te conhece, quem tá com você há mais tempo que qualquer outra pessoa no mundo. Então eu acho que quem vai bancar a terapia. E quem vai bancar a terapia. Esse é um ponto muito importante. Então eu acho que você deve sim conversar com seus pais sobre. Na primeira consulta você pode ir com os seus pais, você pode ir com algum amigo, se caso você não se sinta confortável a ir com os seus pais. A minha primeira consulta na psicóloga e no psiquiatra eu fui com a minha mãe. No psiquiatra acho que eu fui com meu pai, mas na psicóloga eu tenho certeza, eu fui com a minha mãe. E isso tornou as coisas mais fáceis, sabe? Porque eu tava com a minha mãe do lado, uma pessoa que eu confio. Então, isso pode ajudar, né? Com certeza. Dependendo, tipo, do nível, é até recomendável que tenha os pais presentes, tipo, em outras E da idade também, né? Se você for verdade. muito novo, Uhum. conte pros seus pais, pelo amor de Deus. Sim. Se for maior de idade, também conta. Triste, né? Porque, assim, pelo que falou aí... Vou ler pra vocês, ó. A pessoa, Poxa, tá basicamente... Desculpa. Não quero falar mais. Ela tá contando a história dela, tá falando que ela não chega a ter crises, não vomita, mas quando ela vai fazer alguma coisa muito importante, ela fica destruída por dentro. Essas são as palavras da pessoa. Ela não tem vergonha de fazer absolutamente nada. Só que quando chega esse dia, ela se sente muito mal.
é como se fosse uma dor. Não é nada externo. É como se fosse um pânico. Não, tá escrito não entra em pânico, respiração continua normal, mas tem falta de vontade, né? Seria a alteração volitiva, acho que é. Fala mais altinho pra Mas nós. enfim, tipo, não é uma depressão muito grave pelo que ele tá falando, mas é, tipo, algo sinistro, sabe, que você precisa se atentar. Mas acho que ele disse que em situações importantes isso acontece, né? Então é algo relacionado, tô supondo, tá? À vida dele, sabe? Ao histórico de vida dele. Porque se é só com situações importantes, talvez tenha um trauma aí, alguma coisa que ele precisa tratar, sabe? E qual é a palavra? Terapia. Terapia. Exatamente. A palavra de hoje, do vídeo de hoje, é terapia. É porque, tipo, você só consegue mudar algo se você conhece. E você só vai conseguir se mudar se você tiver autoconhecimento. Então, né? Não é só lógica. E a terapia te ajuda nisso, sabe? É o fundamento, né? Cara, as perguntas então basicamente foram sobre medicação. Nossa, 20 minutos. 20 minutos, eu vou terminar. Medicação. Falem com os pais de vocês. Tomar medicação não é nenhum problema, tá? Tomem chá. Ele tá tomando chá preto. É bom. Não é nenhum problema tomar medicação, caso você precise. Faça terapia, busque ajuda, fale com seus pais, fale com alguém de confiança. Isso não é normal, anormal. Não sei se eu falei certo. Concordo. Mas enfim, falem com os seus pais, falem com os amigos de vocês, busquem ajuda com isso. Falem comigo, falem com o Gabriel. Mas não deixa isso, tipo, guardado, sabe? Não deixa isso passar, porque talvez não passe, talvez só piore e no futuro você vai se arrepender. E no futuro você vai se arrepender muito de não ter buscado ajuda no começo, sabe? Quanto mais cedo a gente busca ajuda, melhor, né? Pra saúde mental, física. Tem uma frase que é do John Kennedy, acho. Fica à Morte aos vontade. imperialistas, mas... tá ligado? Que é a hora de se consertar o telhado é quando faz sol, sabe? Quando tá sol. Sabe? E é justamente isso, sabe? É hora de ir pra terapia, é justamente quando as coisas estão bem, pra você não ficar mal, sabe? Tão mal. Mal você vai ficar, é a vida, sabe? A vida como ela é. Mal você vai ficar. Doce e suave, mas sem massagem, sabe? Mas procure ir quando dá pra ir, sabe? Não espera dar tudo errado, ferrar tudo pra ir pra terapia. É isso. Sabe? Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Eu vou deixar as coisas do Gabriel aqui embaixo, as minhas coisas aqui também. Eu não falei no outro vídeo, mas, gente, se inscreve. Que ninguém tá se inscrevendo. Curte o vídeo, Pede mais vídeo compartilha, comigo. pede mais vídeo com o Gabriel, com esse menino bonito. Gente, ele tá solteiro. É isso, então. Só isso, né? Um grande Solteiro beijo. É minha grande idade. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus.